Você não leu errado. Não faça CrossFit. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar. Fala pessoal, aqui é Thiago Alfama, fisioterapeuta, e hoje a gente vai falar sobre CrossFit, uma modalidade que desperta paixões e ao mesmo tempo levanta uma série de preocupações. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e se gostar do vídeo, dá um joinha, dá um like, que o YouTube entende que é um material relevante e ajuda a distribuir ele mais. Para você que não conhece CrossFit, nunca frequentou um box de treinamento, não tem a menor noção do que é feito, ou tem ainda um certo preconceito sobre a modalidade, deixa eu te explicar um pouquinho o que é isso. O CrossFit ele foi criado por um treinador americano chamado Greg Glassman na década de 90. A marca, o nome CrossFit foi registrado mais ou menos pelo ano 2000 e é uma modalidade de treinamento funcional que combina elementos de levantamento de peso olímpico, movimentos ginásticos e treinamento, condicionamento metabólico. E ele tem como objetivo promover uma versatilidade física, ganhos de força e resistência. O próprio Glassman ressalta que os objetivos do CrossFit sempre foram estimular movimentos funcionais, levantamento de peso e objetos. Além de ser um esporte dinâmico e recomendado para todas as idades a partir dos 3 anos, ele serve para pessoas que querem desenvolver habilidades físicas do corpo de uma forma geral, mas também para atletas ou pessoas que estão preparando para competições esportivas. Infelizmente, algumas modalidades, como o CrossFit, ainda enfrentam um preconceito muito grande por parte de profissionais da área da saúde e da própria população em geral, por acharem que o CrossFit pode machucar muito, ou por não entenderem, compreenderem como que é um método de treinamento. Então eu acho muito importante a gente já desconstruir esses mitos. Diferentemente do que muita gente acha, o CrossFit não tem um índice de lesão tão grande quanto parece. É claro que isso também acontece por uma questão epidemiológica. Dentro do box de treinamento, lá do centro de treinamento de CrossFit, a gente tem uma rotatividade de pessoas muito grande. Algumas pessoas vão fazer o treinamento pela primeira vez, acham às vezes muito pesado, muito extenuante, ficam com medo e acabam não progredindo. Consequentemente, pessoas que têm uma habilidade física maior, um condicionamento físico maior, são os maiores, é o maior número de praticantes. Então, o número de lesões acaba baixando por causa disso. Mas o CrossFit, ou assim, algumas outras modalidades esportivas, machucam menos do que o futebol do final de semana. Tá, mas Thiago, por que tu disse não faça CrossFit então? Não faça CrossFit se você não sabe ou não consegue respeitar os limites do seu corpo. O CrossFit ele é uma modalidade que ele serve para todo mundo, mas nem todos os exercícios dentro de um programa de treinamento são para todas as pessoas. Dentro de qualquer modalidade de treinamento, seja o CrossFit, treinamento funcional, a própria musculação, é necessário a gente fazer adaptações individuais, respeitar uma progressão de cada um e saber orientar esses alunos quanto ao seu volume de treinamento. Eu vou dar alguns exemplos dessas adaptações individuais que a gente deve fazer dentro do CrossFit. Se o aluno tem uma limitação na amplitude de movimento do ombro, ele não consegue elevar o ombro lá atrás ou na linha da cabeça mais ou menos. Dentro do CrossFit existem muitos movimentos ginásticos, onde exige que essa amplitude aconteça. Se eu começo a sobrecarregar um aluno, ou permito que o aluno gere uma sobrecarga muito grande nesses exercícios, esse aluno vai gerar compensações no corpo dele. Essas compensações podem ser problemas. Elas podem gerar hiperatividades musculares, sobrecarregar algumas articulações e, algumas situações, evoluir para lesões. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho uma calcificação na minha coluna torácica, que é a região do meio da coluna. Ela tem uma curvatura um pouco mais acentuada no meio, então quando eu vou fazer exercícios de agachamento, com uma barra nas costas, uma barra acima da cabeça, eu tenho que usar muito mais os músculos da minha lombar para que eu não caia à frente, para eu manter uma postura boa. Então eu sei que eu não posso sobrecarregar com muito peso, porque senão essa região ela vai ser forçada mais do que o natural. E isso pode não ser legal a longo prazo. Ou, por exemplo, quando tem alguns alunos que acham que são super-homens. Eles treinam de 6 a 7 vezes por semana, alguns até 2 vezes por dia, sem respeitar descanso, trabalham o dia inteiro e estão sempre tentando superar os limites do corpo.
A chance de acontecer uma lesão ela aumenta consideravelmente, principalmente se tratando de uma modalidade onde o programa de treinamento ele não é individualizado para cada um. Ele tem um programa de treinamento, ele segue uma lógica, só que ele não é individualizado, específico para cada pessoa. E eu posso dizer, como fisioterapeuta, o grande problema de todas as modalidades esportivas, seja de treinamento ou a prática de alguma atividade esportiva, é o volume de treino ou o volume de jogos. As pessoas toleram volumes completamente diferentes e às vezes elas querem se superar dentro de um treino, quando eu tenho mais pessoas, eu quero acompanhar o coletivo e nem todo mundo tem a mesma capacidade. Claro que isso é excelente como um estímulo psicológico para estimular as pessoas a tentar superar os seus limites, mas eu tenho que respeitar alguns limites para eu não ultrapassar capacidades fisiológicas, capacidade que o meu corpo tem de sustentar algumas estruturas. É claro que quando a gente está falando, por exemplo, a nível competitivo, tem pessoas que praticam CrossFit a nível competitivo, a gente vai levar o corpo ao extremo, ao limite. Só que, claro, quando a gente está falando de saúde, a gente tem que entender que esses limites devem ser respeitados. Quando eu estou competindo, eu vou levar o meu corpo ao extremo. E a chance de eu ter lesões, ela aumenta consideravelmente. Todo praticante de CrossFit que eu já atendi que se machucou foi porque ultrapassou alguns limites. Ou estava treinando demais, não estava respeitando descanso. Em algumas situações, alguns pacientes ainda apresentavam, por exemplo, diferenças musculares no corpo, onde não eram corrigidas essas diferenças. Então tinha que ser feito um trabalho à parte, para que ele pudesse suportar a carga de treino que o CrossFit exige. Então, algumas vezes a gente pode associar a musculação com o CrossFit, fazer variações de treinos, né? 2, 3 dias na musculação, 2, 3 dias no CrossFit, para fazer um treinamento mais completo, mais global. Essa falta do descanso, o respeitar o corpo, ela é muito importante. A maioria das pessoas que fazem o CrossFit não são atletas. Eles usam o CrossFit como uma modalidade de treinamento para melhorar a parte estética, melhorar condicionamento. Então, a gente tem que respeitar o corpo. Então, esse período de descanso, ele é muito importante. Isso faz parte de um programa de treinamento. Atletas de ponta sabem que precisam descansar para o corpo poder se recuperar e ter um desempenho melhor. E a grande maioria das pessoas praticantes de CrossFit não são atletas e querem treinar todos os dias, ultrapassando esses limites. Então, qualquer pessoa pode praticar CrossFit, de qualquer idade. Desde que entenda que, em alguns casos, ela vai precisar de algumas adaptações, em alguns casos, ela não deve fazer alguns exercícios dentro do treinamento, ela tem que respeitar períodos de descanso, ela deve se dar ao luxo de descansar, porque isso faz parte do treinamento para ela progredir melhor, ela ter uma evolução melhor, ela tem que respeitar a evolução dela de forma gradual. Dentro do box de CrossFit, às vezes vocês estão treinando com 10, 15, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, e não adianta querer se comparar com a pessoa do lado que já está treinando há um ano, mas ela é menor do que tu. Ela vai levantar mais peso. Então vocês têm que aprender que tem que respeitar a evolução individual de cada um. Então se você busca um desafio, busca versatilidade nos movimentos, nos exercícios, um ambiente de superação, o CrossFit ele pode ser para você. Mas lembre-se, respeite os limites do seu corpo. Se você não sabe fazer isso, talvez o CrossFit não seja o mais indicado. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, dá um like, me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima, pessoal!